juntos, reunidos para adorarmos a Deus e mais uma vez podermos receber do Senhor através da sua palavra. Nós vamos dar sequência ao que nós já estamos falando há 2 semanas. Essa é a 3ª semana, quando nós estamos falando sobre a parábola do filho pródigo, não é? Então, você que está acompanhando, não faltou nenhum desses dias, abra a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, e nós iremos ler do versículo 17 até o versículo 21, na sequência que nós iremos falar hoje. Nos diz a palavra de Deus: foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do filho e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Repita comigo, o verso 21. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Querido Deus, ministra nessa noite mais uma vez, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Amém. Como foi pedido pela tua filha, e eu mais uma vez te peço, que a tua palavra encontre boa terra em cada coração, Senhor, e que nós possamos produzir frutos dignos de um verdadeiro arrependimento, a fim de que possamos viver para o louvor do teu santo nome. Salva, cura, renova, batiza e traz, Senhor, a tua glória a este lugar, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Deixe sua Bíblia aberta para acompanhar esse assunto. Em nome de Jesus. Presta bem atenção e vamos refletirmos a atitude que este filho teve diante da situação da qual ele mesmo procurou. Trazendo uma breve recapitulação, não foi o pai que colocou o filho para fora, mas foi o filho que quis ir, que quis sair de casa. E quando o filho saiu de casa, ele não saiu dentro da vontade do pai. Ele saiu porque ele quis sair. Ele saiu porque ele desejou não mais estar submisso
submisso à vontade do Pai. E nessa saída, ele encontra, ou ele se coloca dentro de uma situação muito difícil. Porque a partir do momento que nós nos colocamos fora da vontade do Pai, longe da presença do Pai, nós já nos colocamos em uma situação muito complicada. E o texto que nós lemos, 15, 17, diz que ele caiu em si. E quando nós caímos em si, voltamos para o Pai reconhecendo a sua grandeza e a sua bondade e manifestando a nossa miséria. Os reveses, as quedas, erros e toda a sorte de insucessos representam grandes oportunidades para nos achegarmos ao Senhor, confessarmos nossas amarguras, ressentimentos, fraquezas, pecados e abraçarmos uma nova perspectiva de vida que não se limita a esta terra nem a este tempo. A saída do filho da casa do pai é porque ele passou a ter uma perspectiva de vida diferente daquilo que ele havia aprendido com o pai. Não tem pessoas que aprendem o certo, escuta bem, aprende o certo, aprende a fazer o certo, cresce ouvindo o certo, mas opta pelo errado. E quando ele optou pelo errado, pelas suas escolhas, porque às vezes nós sempre achamos que temos razão. Ou quem não acha? Sempre aquela palavrinha, eu estou no meu direito, eu estou na minha razão. E nessa atitude, ele adquiriu na sua vida os reveses. Porque a visão do filho era uma visão hedonista. Se vocês bem lembram o que nós falamos aqui, o que é o hedonismo? Aquelas pessoas que procuram viver só pelo prazer. Vivem de festas, vivem de encontros, vivem de momentos, aonde tiver um batuque, uma zoada, uma comemoração, tô lá. E usa esse vocabulário, eu quero é ser feliz. Porque a felicidade de pessoas que vivem essa doutrina filosófica do hedonismo é ser feliz, é sentir prazer em todos os momentos da vida, independente do local, das circunstâncias e dos princípios. E esse jovem, quando saiu de casa, ele saiu completamente voltado para uma vida de prazer. No que ele pega a sua parte na herança, achando ele que ele tinha mais capacidade de administrar a sua vida e os seus bens, mais capacidade do que o seu próprio pai. E nessa visão dele, nessa visão futurista, achando que a visão do pai era uma visão retrógrada ou ultrapassada, ele passa a sentir no seu corpo as consequências das suas escolhas. Vêm os reveses, e diz o texto sagrado
17 do capítulo 15. Foi quando, caído em si, falou consigo mesmo. Começou a refletir, a analisar, a ponderar. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele começou a dizer: poxa, os empregados de meu pai têm fartura e eu aqui estou padecendo de fome. Mas por quê? As escolhas que ele fez. Nós temos uma visão, na nossa maioria, uma visão muito dissociada da palavra, dissociada daquilo que Deus quer para a gente, porque nós sempre achamos que estarmos alheios ou estarmos separados de alguém que exerce sobre nós um poder, um princípio de autoridade, nós achamos isso, né? É melhor de viver. Porque eu não vou prestar conta a ninguém, eu não vou dar satisfação a ninguém, eu não preciso dizer a hora que vou sair, para onde vou, com quem vou falar, com quem vou falar. Eu vou fazer do meu jeito, eu sou livre, eu sou adulto. Aí, ele começa agora a passar os reveses da vida, porque ele passou a comer a comida que os porcos comiam. E para um judeu, cuidar de porco, como nós falamos na semana passada, era uma das coisas mais abomináveis para um judeu. Quando a pessoa tinha o fato de ter um contato com o próprio porco, já era um sinal que essa pessoa estava separada de Deus. Era a visão cultural dos judeus. E quando ele cai em si, ele admite que na casa do pai ele tinha comida, ele tinha fartura, e que o que ele estava passando foi uma escolha dele. Ainda bem que deu tempo dele cair em si. Mas quantos não têm essa oportunidade? E ele caindo em si, ele disse: levantar-me-ei, no versículo 18 do capítulo 15, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. Observe, irmãos, que ele admite que ele pecou 2 vezes. Por quê? De que forma? Porque quando ele diz pequei contra o céu, mas ele fez alguma coisa contra Deus? Ele atingiu Deus? Ele feriu Deus? Diretamente não, mas indiretamente sim. Porque quando ele sai debaixo da autoridade do Pai, de uma forma abrupta, fora do tempo, fora do contexto e fora do princípio, ele quebra um princípio, ele desonrou o Pai. Porque a partir do momento que eles me dão a minha parte, ele estava dizendo: não quero mais me submeter ao que o Senhor quer para mim. Eu quero fazer o que eu quero. E quando diz pequei contra o céu, ele estava dizendo aqui: eu quebrei o princípio divino. Honra o Pai. Porque Deus manda honrar o Pai, não é se o Pai for bom, se o Pai for digno, não. Às vezes o Pai não vale nada, mas a Bíblia manda você honrar. É um princípio. O princípio não passa, não tem tempo de validade. Não deve ser quebrado. Pode até ser quebrado, como ele quebrou, porque é uma opção, mas não deve. Porque quem quebra vai receber, vai voltar para você. E aqui
honrei a tua pessoa quando pedi a minha herança, porque não queria, mas está submisso ao que o Senhor quer. As diretrizes que o Senhor trouxe, ou que o Senhor impôs aqui em nossa casa. Trazendo isso hoje para nós. Quantas vezes a gente reclama da nossa família? Eu não queria ser dessa família, porque eu não nasci em outra. Por que eu fui nascer nessa? Quem sabe Deus tem uma missão para você, maior do que você pensa. Quem sabe você não vai ser uma lâmpada qualquer, você será um luzeiro no meio da família da qual você sofre. Mas Deus, por que eu fui nascer nesta família? Deus tem propósito. Você não veio aqui para ouvir o que você achava que deveria ouvir. É como a gente não vem ao templo quando sente vontade. Eu não vou hoje não, porque eu não estou com vontade. Não. A gente vem ao templo porque a gente tem necessidade de estar no templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o Salmo 84 diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira por ti e pelos teus atos. Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consome. Uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor quantos dias? E perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, nas orações. Quantos dias os irmãos da igreja primitiva iam ao templo? Todos os dias. Atos 2, 42 ao 47. Hoje está difícil a gente trazer o povo para o templo. Porque a fé mercantilista que está se propagando, aonde as pessoas preferem assistir o culto pela televisão, pela internet, mas não presencial. Pode até ser bom a mensagem que você recebe pela internet. Pode ser boa. Estou dizendo que é ruim. Pode ser boa. Mas não é igual quando você está presente. Quando você está presente, você tem a coinonia. Olha o texto sagrado que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Tudo junto. Coinonia, participação. E agora o filho que caiu em si. Ô irmãos, quantos de nós precisamos cairmos em nós mesmos, em si? E mudarmos muita coisa que a gente acha que está certo, mas que está errado. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Carta à igreja de Éfeso. O Senhor chamando aquela igreja a voltar ao amor, ao princípio. Quantas pessoas estão fazendo as coisas mais de forma mecânica? E esse filho caído em si, reconheceu, pede perdão. Porque quando a gente reconhece que errou, irmão, não tem esse negócio, não, depois eu falo, não, peça perdão. Não tente fugir, não. Mas eu não gosto de pedir, não, porque eu me... Não tem problema se humilhar, não, meu filho.
Porque a Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Agora, aqueles que não fazem o que deve ser feito, você trava a sua vida. Você impede a sua vida de prosperar, de crescer. Você impede. Quando você pede perdão, quando você libera o perdão, você abre os céus sobre a sua vida. Você abre os céus sobre sua casa, sobre sua família. Não interessa o que sua família é ou como ela está, não. Pastor, o senhor não sabe como é a minha família. E se eu souber, eu não resolvo. Não tenho este poder. Mas se você libera aqui, é liberado lá em cima do céu. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, porque é como óleo que desce sobre a barba, e na medida que vai descendo, ela pega onde esse óleo? Pega em todo o corpo, nas vestes. Lá no último versículo diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção. A gente quer a bênção de Deus, mas a gente não quer perdoar. Não quer admitir o que a gente é. Ô irmão, a gente tem tanto defeito. Como a gente precisa ser aperfeiçoado? Eu preciso ser aperfeiçoado. E muito, não é pouco não. Mudar muita coisa. Às vezes a gente tem atitudes, tem comportamentos que muitas vezes a gente nem quer, mas tem. E a gente vai, devagar. O Espírito Santo vai dizendo: é por aí não. Puxa as rédeas, você balança assim todinho, é por aqui. E quando ele admite que peca, o que ele diz? Verso 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Porque quando a gente, irmão, admite o que é, e quando a gente pede perdão reconhecendo o que fez, a gente se sente diminuído e diz: olha o que ele está dizendo para o pai: pai, não precisa o Senhor nem me receber como filho. Se o Senhor me receber como um empregado, eu já estou satisfeito, porque eu compreendo o tamanho da besteira, da burrice, da idiotice que eu fiz. Eu estou compreendendo. Se o Senhor me receber como empregado, não tem problema. Me receba como um dos teus empregados. Eu já estarei satisfeito. E logo em seguida ele levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai viu, pleno de compaixão, correu ao seu encontro e muito o abraçou e o beijou. Quando o pai viu ele vindo, encontrar-se ou retornando para o lar, ele disse: meu filho está arrependido. E quando ele viu, ele não esperou nem ele falar, ele já correu. Tem pessoas, irmãos, que às vezes sabem que o outro errou, que o outro precisa pedir perdão, mas fica assim, ó: enquanto ele não pedir, enquanto ela não falar, eu também não falo. Fica batendo a perna, balançando a perna assim. Eu sei, mas eu sei, olha, eu já perdoei, olha, fica assim, ó, eu já perdoei, mas enquanto não falar também eu não falo. Atitude, olha irmão, atitude de pessoas que têm um coração perdoador
É antes do outro pedir perdão, quando o outro começa a pedir, meu irmão, tu estás perdoado. Já dá aquele abraço, dá aquele cheiro, libera aquele calor humano. O que o pai fez. Aí o filho diz: repete para o pai o que eles tinham pensado quando ele caiu em si. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava dizendo: me recebe como um empregado da tua casa, da tua fazenda, que eu vou a partir de hoje obedecer todas as regras. O segredo, irmãos, é não sair do lugar que Deus colocou você. Ah, pastor, está tão difícil, está doendo. Ora, mais um pouquinho. Às vezes você está num lugar que você não gosta e nem você quer. Mas foi Deus que deixou você ali. Para quê? Para lhe amassar, porque você é um vaso ruim, barro ruim. Tem gente que é assim. Aí Deus fica assim, ó. Sapateando. Para quê? Para tirar aquelas pedrinhas que ficam no barro massateiro. Aí bota água, aí depois começa. Sacode na mesa. Aí pinga umas gotinhas d'água e começa a rodar, a roda do oleiro. Aí começa a dar uma forma. Mas para o barro chegar ali, ele foi muito pisado. Porque tem pessoas que é assim. Deus deixa lá. Ama. E outra coisa, Deus faz tudo isso porque ama. Está na bolacha, que se passar a manteiga, ele já acha que é alguma coisa. Já levanta o queixo. Empina o nariz. E diz: eu sou. Aí Deus disse: pode ficar na bolacha seca. Sem manteiga. Sem manteiga. Se botar, você vai pensar que é alguma coisa. Aí ele fica, ó. É Deus por isso. Só no sapato. E ó, e vai botando a água, não é de gota em gota. Para não morrer de sede de uma vez. É de gota em gota. Me recebe como um dos teus empregados. Ele não queria nem que o pai o recebesse como filho. Se ele me receber como um empregado, eu já estou determinado a obedecer. Mas lembre-se que Deus não quer você como qualquer coisa. Porque mesmo você errando, falhando, transgredindo, desonrando a Ele, o amor dele por você não diminuiu. Não diminuiu. Não é porque você peca que o amor dele diminui, não. O amor dele continua o mesmo, ele não muda. Mas quando você reconhece isso, a história, olha, é a história da sua vida que muda. E Deus, irmãos, Ele não deseja, escute bem, que a nossa história seja uma história de destruição, de derrota. Deus deseja que a nossa história seja uma história de bênção. Deus não me criou, não te criou, não nos criou para a perdição, para o tormento, para a dor. A dor e o tormento que eu e você passa
muitas vezes são as consequências daquilo que a gente até nem falou, mas pensou. Nem falou, mas pensou. Deus, epa! Você pensou isso? É, sim, eu pensei, perdão. Nem falei, Senhor, eu sei, você não falou. Nós precisamos aprender. A maioria dos crentes, inclusive eu estou mais sabidinho, já saí do AEIOU, já estou no ABC. Estou mais sabidinho, né? Crente não deve, não pode fazer tudo o que quer ou que pensa. Não. Mas eu estou sentindo, eu estou emocionado. Olha, os pensamentos, eles são produzidos, não é, por aquilo que a gente vê. Porque o que eu vejo determina o que eu penso. E o que eu penso determina o que eu faço. Cuidado. Porque nem tudo que você vê é o que você está vendo. E nem tudo que você ouve é aquilo que você está ouvindo. Porque aí vem o processamento dos pensamentos. O pensamento ele pode ser produzido pelo sentimento, que você pensa que é bom. Pode ser produzido pela sua emoção, que você está sentindo, viajando na maionese, delirando. Ou a sua decisão pode estar sendo produzida por um pensamento distorcido, fora de um contexto, e que você vai tomar uma atitude que vai destruir você. Lembra de Eva? Se tu comer, o capeta disse para ela, tu certamente não morrerás. Se é, então Deus mentiu para mim. Ela foi e comeu do fruto. Ela morreu? Morreu? Não. Na hora não. Ela não sentiu nadinha. Não sentiu nada. Mas aí, como ela não sentiu nada, o que foi que ela fez? Toma, Adão. Pega, Adão. Deus estava mentindo para a gente. Comi do fruto, não senti. Pronto. É o que muita gente se engana. É verdade. Vou fazer. Aí faz. Ai, que coisa boa, que oportunidade maravilhosa, Deus. A Bíblia diz, sabe porém isto. Lá no capítulo, se não me falha a memória, 9:16 de Eclesiastes. Que tudo aquilo que a gente fizer por meio do corpo, Deus pedirá conta. Meio do corpo. Porque o corpo é o executor daquilo que está nos sentimentos, nas emoções e na vontade. Cuidado. Aquele jovem teve a coragem, teve a ousadia. Mas quantos que estão ouvindo, está sabendo que está errado, o culto termina, vai para casa, mas não admite nada. Não admite.
Aí diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Não vou dizer a ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Todos. Sem exceção. Nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos. O filho perdido, quando caiu em si, disse: eu preciso do Pai. E voltou. No verso 22 a 24, depois que o filho admite que não era digno, o pai ordena aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Glória a Deus. Não é? Quando o filho admitiu, quando o filho reconheceu, ao pai disse: traga depressa uma roupa e vista a roupa nele. Não disse assim: deixa ele logo tomar banho. Não, traga logo a roupa de filho. E esta roupa que foi trazida pelos seus empregados para vestir o filho que tinha recobrado o senso, não era uma roupa qualquer, era uma roupa nobre. E os nobres, irmãos, quando eles se vestiam, eles se cobriam completamente. Ele não deixava aparecer nada. Eram vestes longas. E essas vestes longas representavam nobreza. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas vestes. Porque as nossas vestes, ela fala daquilo que está acontecendo dentro da gente. O pai colocou uma veste nobre, não colocou vestes curtas. Esses vestidos que foram trazidos ao filho eram vestidos longos. Porque não era apenas para cobrir a vergonha do passado, mas era para dar a ele a autoridade e o reconhecimento do presente, pela atitude que ele tomou. E quando ele traz as vestes longas, ele também coloca o anel no dedo. O pai estava dando ao filho a autoridade de filho, a autoridade familiar e a autoridade de herdeiro. E disse: calce ele agora, coloque sandália nos seus pés. Por que sandálias, irmãos? Porque os empregados, os funcionários do pai, não andavam de sandália, andavam descalços. Ele estava dizendo: ele não vai ser meu empregado, eu não vou lhe receber como meu empregado, eu vou lhe receber como meu filho. Irmãos, existem muitas pessoas que estão no Evangelho, mas o Evangelho ainda não está nele. Estão dentro dos templos, passando-se por igreja, mas eles ainda não são igreja.
Porque quando nós nos tornamos igreja, nós temos a dignidade do Pai em nós. Nós temos a honra do Pai em nós. Nós temos a glória do Pai em nós. Deus traz a sua glória a nós. Deus glorifica Ele em nós. Vestes, anel e sandália. Restituição, restauração e recondução ao convívio da família e do Pai. Mas aí, glória a Jesus, dentro desse contexto todo de felicidade do Pai, que mandou, depois de devolver ao filho, ele foi celebrar. Ele disse: matai um bezerro gordo. Por que gordo? Porque não podia ser magro. Porque ali o bezerro gordo era sinal de que algo saudável estava preparado para celebrar a vida. Não se celebra a vida com coisas doentes. É a mesma coisa que uma pessoa dizer: eu vou comemorar o meu aniversário num cabaré. É o bezerro magro. Eu vou comemorar o meu aniversário convidando o cantor A ou o cantor B. E a gente vai beber. E a gente vai fazer ele acontecer. É o bezerro magro. Mas o bezerro gordo, ele diz: façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. A verdadeira celebração celebra a vida junto ao Pai. Glória a Jesus. Celebra-se a vida junto ao Pai. Como nós podemos, irmãos, viver ou celebrar fora do contexto da vontade de Deus? Não há vida fora dele. Porque nele está a vida. Diz a palavra de Deus. Nele está a vida. Agora, dentro do... Escuta, presta atenção. Que a gente vai botar uma pimenta do céu aí. Eita, Jeová, aqui chega o diabo. As duas juntas. Vai cheirar para lhe atrair, mas vai arder para lhe curar. Deixa eu dizer uma coisa. A gente sempre fala, dentro do contexto dessa palavra, a gente só retrata mais o filho mais novo. E se esquece do mais velho, mas o mais velho é tão importante quanto o mais novo. Ou até mais importante que o mais novo. Porque o mais velho, ele representa a autoridade do pai. Ele representa o vigor do pai. Existem N textos que falam sobre isso. Sobre a questão da primogenitura, da herança da primogenitura, do poder que o filho primogênito tinha. E da responsabilidade que ele tinha sobre a família após a partida do pai. Mas escuta uma coisa. O irmão mais velho,
é aquele tipo de crente, ó, escuta, amargurado. O irmão mais velho é aquele tipo de crente que vive só de aparência. Sabe por quê? Porque ele se incomoda com o sucesso dos outros. Ele se incomoda com a conquista dos outros. Sabe, olha, irmão, gente feliz não faz os outros sofrer. Gente feliz faz os outros felizes. Agora, gente infeliz não suporta ver a felicidade de ninguém. Aí fica tentando desfazer da vida do outro. Sabe aqueles crentes, aqueles crentes antigos que ficam na igreja, que nunca cresce. Nunca cresce. Aí chega um, se converte hoje, novinho, cheirando leite. Aí na outra semana diz, pastor, eu estou tão feliz, pastor. O senhor deixa eu cantar um hino? Cante, meu filho. Venha cantar. Aí o crente antigo, eu estou aqui há 30 anos, o pastor nunca me deu para cantar um hino. Tu está há 30 anos, mas tu não sai do canto, tu não pede, tu não fala, tu resmunga, tu reclama, tu xinga. Tudo que vai fazer na igreja não concorda. Não concorda. Não concorda com nada. É quando o outro chegou alegre, feliz, com gosto da salvação, com a alegria do Espírito Santo, quer crescer. Já tá. É verdade. Agora o pastor está dando oportunidade a ele, mas a mim não dá. Muitas vezes os antigos, eles vêm só, são antigos, mas só esquentam o banco. O caso do pródigo aqui, ou do filho mais velho, em vez de ele se alegrar porque o irmão dele estava perdido e foi achado, estava morto, reviveu, vamos se alegrar. Meu irmão, você voltou para casa. Glória a Deus, graças a Deus, papai. Eu vou me juntar nessa festa e vou celebrar. Não, eu nunca te desobedeci. Eu nunca faltei um culto. A irmã Marilene nunca me deu nem para agradecer uma vez. Abraçando pelo quis. Não é? Não tem jeito assim? É porque eu tenho vergonha. Poxa, você quer, mas tem vergonha. Como é que você vai crescer? Ninguém que tem vergonha cresce não, irmão. Vai trabalhar numa empresa para tu ver. E chega lá e fica assim. O que você está fazendo aí, meu filho? Estou esperando o senhor dizer o que eu vou fazer. E por que o senhor não perguntou? Porque eu tenho vergonha. Bota a carta de demissão desse menino que estava trabalhando aqui. Filho mais velho, ele deveria aproveitar a oportunidade e se juntar à família e celebrar. Mas não, ele foi reclamar. Eu nunca te desobedeci. Eu sempre fiz o que o Senhor mandava. E o Senhor não me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Olha o contexto dele. Ele queria receber alguma coisa para celebrar fora do contexto. Obedecia para mostrar que obedecia, mas o coração não estava submisso e inclinado a obedecer. Aquelas pessoas legalistas que vivem só de aparência, que acham pelo fato de fazer parte de uma denominação, de ter um cartão de membro, acha que isso vai levar para o céu. O que leva para o céu, meu filho, é arrependimento.
confissão, abandono do pecado e uma nova vida com Deus. Não é uma nomenclatura denominacional que leva para o céu. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, porque o pastor é a igreja também. A igreja é constituída dos salvos em Cristo, dos salvos por Jesus. Porque tem muita gente que, infelizmente, ainda tem essa mentalidade. Mas eu sou salvo, irmão, me congrego em tal denominação. E você é salvo por causa da denominação? Eu pensei que era por causa de Jesus. Porque é Jesus que salva, é Jesus que perdoa, é Jesus que purifica, é Ele que escreve o nome no livro da vida, é Ele que testemunha por ti, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te leva, é Ele que te traz, é Ele que te abençoa, é Ele que faz você... Tudo é Ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele. Aí o filho mais velho cheio de ódio. Porque, irmãos, todo legalista, ele é rancoroso. Todo religioso, ele é rancoroso, ele é invejoso. Também, sabe por que está fazendo isso? Porque só vive lá assim na casa dela. Eu não vivo lá. Aí começa a falar, toda semana o pastor está lá na casa dela. Por isso que ela tem oportunidade na igreja. Quem escuta que faz, aquilo ali tudo é uma panelinha. E começa. Irmãos, eu não estou me eximindo, eu estou incluído. Nós precisamos todo dia avaliar o nosso coração. É o que diz a carta aos Hebreus no capítulo 3, verso 13. Bora ler? 3 e 13 da carta aos Hebreus. Três e 13. Vamos começar do versículo 12, 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Olha, perverso e incrédulo, que se afaste de quem? Do Deus vivo. Do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente todos os dias. Poxa, não é só de 8 em 8 dias, não, de mês em mês, não. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. De maneira que nenhum de vós seja endurecido pelo engano Do pecado. O religioso, ele não se examina, porque ele vive de rituais. Lembra do fariseu e do pecador que subiu ao templo? Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Não sou como esse pecador aí. Aí o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou falho, me dá força, me dá graça, para que eu consiga, para que eu te obedeça. Aí Jesus pergunta aos discípulos, quem desceu justificado diante de Deus? Porque não são ritos religiosos. Eles podem até fazer parte do contexto, por uma questão de ordem, de organização.
mas que não salva. Isso não quer dizer que a pessoa é mais do que a outra, ou melhor que a outra. Em Marcos 1, 27, Jesus diz: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Quando há um diálogo ou uma discussão, como queiram dizer, entre Jesus e os fariseus, porque Jesus tinha curado um homem em um dia de sábado. Não é lícito curar no sábado. Por quê? Porque é sábado. Aí pode. E Jesus disse: quando vocês têm uma ovelha caindo num buraco, vocês vão deixar ela lá ou vão tirar lá? Ritos religiosos não trazem vida, irmãos, se não tiver acompanhado de graça e de misericórdia. Graça e misericórdia. Como disse Jesus lá na reunião da casa de Mateus, no capítulo 9 de Mateus, quando ele foi criticado porque ele estava com publicanos e pecadores. Aí Jesus diz: olha, procura saber, misericórdia quero e não sacrifício. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses serão chamados filhos de Deus. O filho mais velho revolta-se com o pai, revolta-se com o irmão, a ponto de dizer assim: esse teu filho. Ele não disse meu irmão, ele não quis dizer nem que era irmão. Esse teu filho desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, e eu nunca te desobedeci. Aí olha a resposta do pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Só que ele nunca conseguia enxergar que tudo era dele. Sabe por quê? Egoísmo, orgulho, solteiro. Ele não conseguia enxergar. Era o mais velho, tinha o direito da primogenitura, ia ficar com tudo, sabia disso, mas não admitia que alguém dividisse o que era dele, porque o que o irmão estragou era dele, porque era do pai, que o filho mais velho ia herdar e que o irmão desperdiçou. Quando ele foi embora, olha, quem sabe, a Bíblia não diz, isso agora sou eu conjecturando, achei foi bom. Papai só vivia abajurando esse que não queria fazer nada, eu me matando, me acordava de manhã cedo para cuidar das coisas e ele ficava dormindo. Agora foi embora, tá aí que papai ganhou. Não tem gente assim? Chegou na igreja ontem, está tentando oportunidade, aí saiu da igreja. Aí, tá vendo? O pastor deu tanta oportunidade, foi-se embora, não deu nem satisfação, e eu estou aqui. Ou não é assim? Sim ou não? Sim. Irmãos, eu comparo às vezes a administração da igreja como um grande ônibus, onde o pastor está dirigindo esse grande ônibus. Tem duas portas. A que a pessoa entra e a que a pessoa sai. Chega a hora que a pessoa diz assim: vou descer. E você não pode fechar a porta. Você tem que fazer. Está aberta a porta, pode ir. Como o pai fez. Quando o filho pediu, ele não disse: vá não, pode não. Ele simplesmente disse: tome, vá. Olha, irmãos,
irmão, sabe que tem coisas que Deus deixa acontecer para a pessoa saber que era feliz e não conseguia enxergar. É quando, às vezes, alguém perde uma amizade ou perde um emprego, que tinha um emprego, reclamava tanto do emprego, perdeu o emprego. Meu Deus, como está fazendo falta aquele emprego. Era pouquinho, mas eu tinha. E agora, não tem nada. Ou a mulher que quando o marido vai embora, que é aquela, que foi que eu fiz? Há mais ou menos, acho que umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu estava na academia, né? E aí eu conversando com 2 homens, e um deles, muito bem de vida financeiramente, trabalha numa multinacional, onde ele anda o Brasil todo, né? E ele contando para mim, casado há muitos anos, casa grande, carro, sítio, ele tem sítios grandes, e ele investia muito, ele em terras, né? Ele gostava de terras. E ele comprou um cavalo. Quando ele comprou um cavalo, a mulher começou a reclamar. Reclamava, xingava, amaldiçoava o animal, porque ele comprou o cavalo. Aí ele perguntou: minha filha, falta alguma coisa para você? Ela disse: não. Está precisando de alguma coisa? Ela disse: não. E por que você está reclamando de uma coisa que eu comprei, que eu gosto? Não, porque você deveria fazer isso, você deveria investir nisso, você deveria fazer assim. E o tempo foi se passando e ela reclamando. Ele simplesmente chegou e disse: olha, a partir de hoje eu vou me embora, você pode ficar. A casa é sua, eu não quero a casa. O carro é seu e eu vou lhe dar 20% do meu salário e ainda vou dar a pensão das 2 crianças. Mas eu não quero ficar mais com você. Foi-se embora. Mas continuou morando na mesma cidade. A mulher não satisfeita, a mulher foi e botou ele na justiça, dizendo que não recebia pensão, não recebia a ajuda financeira dos filhos e que ele tinha tentado ainda tirar a vida dela. E como ele viajava, quando ele chega de volta de viagem na sua cidade, toda a cidade já naquele alvoroço, cidade pequena, onde só tem um juiz, 2 policiais, um delegado, é cidade do interior, e justamente o padre. E quando ele chega, o advogado diz: olha, tu estás sendo processado. Por quem? Por tua ex-esposa. Ele leu o processo, tudo descrito, o que ela tinha dito. Ele: está certo, vamos para a audiência. Chegou na audiência, a cidade era testemunha dele. Quando chegou na audiência, que foi lido tudinho, aí ele trouxe todos os comprovantes. Ó, o dinheiro é descontado diretamente no meu salário da empresa, vai para a conta dela. Das crianças, mais tanto, que era para dar tanto, eu dou a mais. Vai direto para a conta dela. O carro, a casa ficou para ela, eu não quis nada. E por que ele está fazendo isso? Ou sim, outra coisa. E aí, depois de 10 meses que ele tinha se separado dela, ele começou a se relacionar com outra mulher. Ela tentou matar a outra mulher. No final das contas, por que ela perdeu o marido? Porque ela não via no marido. O marido dava tudo, fazia tudo, tratava ela bem, fazia tudo por ela. Mas ela queria o tempo todo controlar tudo. Não era o marido, era tudo. Ela só descobriu que perdeu depois que ele foi embora. Tem gente assim. Ou vice-versa, quando o marido não consegue ver a bênção que é sua esposa. Abre seus olhos em nome de Jesus. Acorde para a vida.
E não seja como esse filho mais velho. Não seja invejoso, rancoroso. Não fique procurando pelo em ovo, querendo achar motivos. Mas deixa o amor de Deus preencher teu coração e tu celebres a vida com aquele que estava morto. Reconhece Deus na vida do outro. Reconhece as oportunidades do Senhor na vida do teu irmão. E repetindo, irmãos, gente feliz não faz outro sofrer. Quando você vê alguém fazendo outro sofrer é porque ele é infeliz, é invejoso, é rancoroso, aí fica querendo destruir a vida do outro, sujar a imagem do outro, denegrir a vida do outro. Por isso que a palavra de Deus, ela nos recomenda que nós sejamos exortados todos para que o pecado não endureça o nosso coração. Cristo nos comprou da nossa vã maneira de viver para que nós andássemos em novidade de vida. Amém? Amém. E porque nós estamos em Cristo, resgatados por Ele, lavados por Ele, santificados por Ele, é que nós podemos sentar à mesa com Ele. E celebrar a vida. Amém, amados? Amém. Vamos ceiar nesta noite em nome de Jesus. Amém.